Bom, o governo e o Congresso estão discutindo a elaboração de um orçamento de guerra com um pacote de socorro para o Rio Grande do Sul, que, como você sabe, enfrenta uma calamidade devido às chuvas desde a última semana. Já são mais de 80 mortos, além de um número enorme de desaparecidos e desabrigados. O presidente Lula está com uma comitiva de ministros, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, visitaram as áreas atingidas. E a ideia é, a partir de agora, construir um pacote de socorro com respaldo financeiro, com respaldo jurídico, assim como aconteceu lá na pandemia de Covid-19. Essa talvez seja uma referência importante porque foi um momento de mobilização dos poderes, os estados todos se articulando para poder atuar em conjunto. Essa frase foi dita aqui várias vezes por vocês na semana passada, sem partidarização, sem qualquer tipo de viés ideológico, porque salvar vidas é algo que interessa a todo mundo, indistintamente, não importa partido, não importa absolutamente nada. O importante é salvar vidas. Mas aqui a gente lida com duas situações, né? Estava aqui ontem e acompanhei atentamente a coletiva que foi realizada lá em Porto Alegre, as autoridades todas explicando a visão e como cada um atuaria e etc. E me pareceu haver ali uma coordenação e um viés muito claro para isso. A questão não é só o atendimento emergencial agora. Óbvio, salvar vidas nesse momento é a prioridade zero. Mas há que se ter um plano mais longo. O governador citou isso, o ministro do Desenvolvimento também citou isso, ao dizer que o olhar é para a reconstrução dessas vidas. Não estou nem falando de prédios, estou falando sobre a reconstrução dessas vidas. Empresas destruídas, casas destruídas, ou seja, as cidades inteiras ali completamente dizimadas. Como é que vai ser, na tua visão, Fábio Piperno, esse desenho não só do orçamento, mas como ele será aproveitado pelas autoridades para fazer essa reconstrução e, num primeiro momento, para salvar vidas? Aros, a gente tem assim uma noção daquilo que precisa ser feito, mas é também necessário que todo o país esteja atento em relação ao que de fato será feito. Sim. Né? Porque a gente tá no Brasil, a gente está num país corrupto, incompetente, a gente está num país com uma série de problemas. Então, acho que nesse primeiro momento você tem razão. O mais importante é esse apoio emergencial, né? Quem está procurando abrigo, quem está passando fome, esse não pode esperar. Agora, daqui a pouco, o Estado, os municípios, as pessoas, os empresários, o cidadão comum, ele vai exigir e ele vai necessitar da reconstrução da infraestrutura que foi seriamente danificada. De uma forma que o Brasil nunca viu igual, nunca houve nada similar aqui no Brasil. São várias as regiões do país que já enfrentaram tragédias climáticas. A gente sempre lembra da região serrana do Rio de Janeiro, da Bahia, recentemente, em 2001, algumas vezes em Minas Gerais, ano passado aqui em São Paulo, aqui no litoral norte, e em várias outras áreas do país. Agora, nada dessa dimensão. A gente está falando em quase 400 municípios atingidos. A gente está falando de uma capital como Porto Alegre, que tem 1,5 milhão de habitantes, que está praticamente ilhada, inabitável, aeroporto fechado, os acessos com barreiras, com pontes que caíram, quer dizer, os acessos danificados. Então, é um estado que foi praticamente isolado do resto do país. A partir disso, desse quadro de guerra, como é que vai ser a reconstrução disso? O Brasil já passou por alguma experiência similar, então o Brasil vai aprender. E tomara que aprenda e consiga passar por esse aprendizado de forma meritória. Porque realmente nós estamos enfrentando um quadro de catástrofe, infelizmente, lá no Rio Grande do Sul. E para você, Alan Gani, como vê essa questão? Porque a gente está falando de cifras aqui, basicamente. Está falando de número. Vai tirar daqui, puxa dali, puxa de acolá. Mas essa visão que o Piperno traz, ela é muito mais apegada à realidade das coisas do que propriamente pensar numa planilha que vai ser entregue ali com uma quantia para ser utilizada. Eu concordo absolutamente com o que o Piperno falou. Eu acho que num primeiro momento é a execução.
tem que ter uma fiscalização para que não ocorra nenhum tipo de corrupção na chegada desses recursos. A gente está falando de Brasil, a gente viu na pandemia, teve precedente sim de desvio de verbas, de máscaras superfaturadas, respiradores superfaturados. Então, infelizmente, há pessoas sem escrúpulo que lucram na tragédia. Então é importante o dinheiro chegar de uma forma eficiente, sem desvios. Num segundo momento, a gente tem que começar a pensar na reconstrução e no planejamento e, inclusive, pensar que isso vai se tornar cada vez mais frequente no Brasil e ter algum tipo de plano de prevenção. E aí eu vou chamar a atenção, Aros, para algo que eu não vi muito destaque na imprensa, mas vai ser a perda da atividade econômica além da tragédia humanitária. Brumadinho representou uma queda no PIB, apenas Brumadinho, de 0,20 pontos percentuais, ou seja, em vez de ser 1,5, foi 1,30, segundo uma estimativa do próprio Banco Central. No Rio Grande do Sul, a tragédia foi muito maior do que Brumadinho. Então, quando a gente fala em perda da atividade econômica, a gente está falando em perda de renda, em empobrecimento da população, em desemprego. Então, além das mortes, vai chegar um aumento da pobreza na região. E provavelmente um aumento da inflação também, porque você teve uma destruição da oferta, plantações foram destruídas, a própria logística também foi destruída, e a gente está falando de um estado que é um grande produtor de laticínios, que é um grande produtor de carnes, então isso também tem um efeito. E quando eu falo em efeito econômico, é efeito que não é só de planilha, estatístico, não, é algo que afeta também diretamente a vida das pessoas. Muito triste o que está acontecendo lá. Agora, o governador usou uma expressão interessante, fazendo referência àquele plano de recuperação da Europa, o plano Marshall, após a guerra, em que ele primeiro usou a imagem de que é um cenário de guerra, para depois dizer que a reconstrução do Rio Grande do Sul dependeria de um esforço similar nesse contexto. O que a gente tem aqui, somando todos esses pontos e o que a gente está imaginando como sinalização, é de que isso de fato vai acontecer. Qual a tua leitura sobre esse compasso agora? Porque agora a gente está num momento em que tudo está à flor da pele, ou seja, temos equipes de São Paulo, Minas, outros estados, o Exército, está todo mundo lá. Mas há um momento em que esse apoio ele sai da situação de emergência e aqueles que estão lá é que ficarão para poder tocar tudo. O problema é a manchete, Aros, daqui a 15 dias, né? É isso aí. Não é hoje, daqui a 15, 20 dias, como é que vão estar tratando o Rio Grande do Sul? Quando eles vão estar desesperados reconstruindo o Estado e quando as pessoas já mudaram a pauta, né? Então é um ponto muito feliz aí a comparação que o governador Eduardo Leite fez com o Plano Marshall, porque o que o Plano Marshall foi? Foi a reconstrução da capacidade física da Europa, né? Porque o capital humano já existia. Então, e é o que vai precisar no Rio Grande do Sul, essa reconstrução da capacidade física do Estado. Infraestrutura, portos, aeroportos, energia elétrica, estradas, enfim. Nós temos casas, né? Evidentemente. Então, assim, é realmente um esforço importante. E usando aí a comparação com o Plano Marshall, o que funcionou foi justamente uma boa governança e a seriedade na implementação desses recursos. Então, acho que isso o governador pode continuar a fazer. Ele já montou uma governança importante para essa ajuda que está sendo enviada ao Rio Grande do Sul. Aliás, depois valeria a pena a gente passar de novo aquela tarja do Pix aqui para as pessoas que querem ajudar, porque como tem muito malandro, como bem disse o Alan Gani aqui, tentando se aproveitar disso, com Pix falso e malandragem, tem sim aí o governo do estado já organizou um fundo específico para isso, com uma governança específica, envolvendo o governo, sociedade civil e iniciativa privada, todo mundo envolvido ali. Então, essa governança vai ter que gerenciar não só este fundo emergencial, mas provavelmente essa verba que virá para esse plano de reconstrução aí. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença. Aí, pegando um gancho que o Piperno falou, é a prova que se pode reconstruir as coisas de uma maneira com eficiência do gasto, de uma forma ética e que realmente possibilite o Rio Grande do Sul a recuperar a sua capacidade econômica o mais rápido possível. Mas hoje o sofrimento das pessoas é gigantesco. É outra coisa que não está aí nesse momento inicial, mas vai pegar muito, é saúde.
saúde. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa lá no Rio Grande do Sul, ela me disse que essa história de subir o nível do rio, o que vem a água do esgoto. E com a água do esgoto tem muito rato, então, e as pessoas não têm equipamento para andar nisso, então, além de tudo, pode ter leptospirose, coisas do gênero, numa escala gigantesca. Então, assim, essa é uma situação de guerra, uma situação emergencial, trágica, e que todos nós podemos ajudar e muito. E, por último, um ponto político. Pode ser que essa fatalidade dessa tragédia possa servir da reconstrução de um país menos polarizado. A gente esquecer um pouco as diferenças políticas e focar naquilo que interessa, que é melhorar a vida das pessoas, que é salvar vidas. Na verdade, é para isso que serve a política. Só um registro aqui, a nossa Marília Sena, sempre atenta a tudo o que está acontecendo lá em Brasília, nos enviou aqui um ato da mesa diretora da Câmara que diz o seguinte, no uso de suas atribuições regimentais, o presidente Arthur Lira dispensa do registro biométrico de que trata o regimento da Câmara, os deputados do Rio Grande do Sul entre os dias 6, o famoso hoje, e o dia 10 de maio de 2024. Isso porque a gente sabe, os deputados estão, boa parte deles, se não a totalidade, envolvidos lá com o auxílio, com a mobilização no Rio Grande do Sul para ajudar nessa tragédia. Então, portanto, a Câmara dos Deputados libera os parlamentares gaúchos dessa presença e eles vão participar eventualmente das reuniões. Isso foi sinalizado, inclusive, ontem, de que a bancada se reuniria e etc., mas tudo isso de maneira remota. Agora, para a gente fechar esse bloco aqui, Segre, tem uma leitura interessante sobre a oportunidade que surge a partir de então de refazer alguns caminhos. Por exemplo, aquele muro no entorno ali do Guaíba, estava lendo alguma coisa, parece que há algum tempo atrás queriam revitalizar supostamente aquela região e tirar o muro. Ele se provou extremamente importante porque foi justamente ele que impediu que a inundação fosse muito mais célere e que destruísse muito mais vidas e prédios e etc. do que de fato houve. Ou seja, inclusive na reconstrução, repensar essa condição, que é o que falávamos na semana passada, sobre as áreas mais vulneráveis e sobre tudo isso. É uma oportunidade para que esse mesmo episódio não se repita, né? Absolutamente, Aros, mas olha, eu vou tentar buscar o outro análise que complemente a análise dos meus colegas. A primeira coisa de orçamento de guerra que, para mim, deveria fazer, e sei que compartilha essa ideia muita gente, leio isso o tempo todo nas redes sociais, o fundo partidário teria que ser totalmente dedicado para essa situação. Não deveríamos ter nenhum recurso que possa ser evitado em outro destino que não seja a reconstrução do Rio Grande do Sul. São 4,9 bilhões de reais. Dá para fazer muita coisa. Poxa, é muito mais dos 580 milhões que ofereceu o governo e muito mais daqueles 5% que o presidente dos deputados Lira ofereceu sobre, imagino eu, as emendas, que são 11 bilhões. Se estamos falando de 5, estamos falando de 550 milhões de reais. Tomando o exemplo, quase 400 municípios, sobre 497 que tem o estado de Rio Grande do Sul, estamos falando de menos de 2 milhões de reais por cada município. Não dá para fazer nada. Não se faz nada. Não dá para fazer nada. Agora, seria altruísta por parte de todos os políticos, deputados, senadores, fundo partidário, 4,9 bilhões, todo mundo para lá. Quem quer fazer campanha, que banque a sua campanha. Esse dinheiro tem que ir para Rio Grande do Sul. Eles precisam. Não é importante, não é prioritário uma campanha nesse momento. As imagens são terríveis. E aí você observa como a burocracia, que transforma a burocracia, atrapalha muito a vida das pessoas. Teve doações que não conseguiram entrar porque as doações não tinham nota fiscal. Como uma doação vai ter nota fiscal? A gente fica revoltado com isso. Era fila de barcos, lanchas, jet ski, um idiota de turno coloca, não, se você não tem raiz, que é o RAIS, que é a autorização para você pilotar uma embarcação, não pode entrar. Estamos falando de salvar vidas. Aqui interessa, seria a mesma coisa que alguém tenha que parar num farol porque está vermelho quando a pessoa está morrendo e precisa chegar no hospital. Por isso que as ambulâncias não param no farol quando tem alguém dentro. Então, as prioridades estão todas trastocadas. Isso deveria ser aproveitado. E aqui não tem a ver com ideologia. Tem a ver com sentido comum. Se isso é a prioridade, tem que ser a prioridade para todo mundo. Aquele que possa participar e ajudar, maravilha. Mas
pessoas que estão apegadas à burocracia não podem atrapalhar uma doação, uma embarcação. Tinha gente que não conseguia mais ter telefone, porque não tinha onde colocar, não tinha tomada para carregar o celular. Aí a pessoa, não pode entrar na água porque você não tem raiz. Pelo amor de Deus, não pode entrar uma doação porque não tem nota fiscal. Cadê a prioridade? E aí, isso que você mencionava da estrutura, mais uma prova de como às vezes se atrapalha uma não visão do que pode ser. A grande maioria de nós, e me desculpa se estou estendendo um pouco, por favor. A grande maioria de nós paga um seguro. O seguro é pelas dúvidas. Isso. E tomara a gente pague e nunca precise do seguro. Em 1941 teve uma inundação gigantesca nessa região também. O rio Guaíba cresceu a 4,76 metros. O pico dessa foi 5,30 metros. Ou seja, foi a maior inundação de toda a história do Brasil. Em 1970 foi construída uma represa que permite, uma comporta que permitia que a água não ingressasse no centro histórico. Porém, nunca se fez a manutenção. Ou pelo menos não se fez a manutenção correta. Então entrou água porque tinha essa comporta, mas não tinha sido feita a manutenção. Seria como se você contratasse o seguro, mas não pagasse a prima todos os meses, ou o prêmio todos os meses, para que se precisasse tivesse seguro. Então, me parece que a gente tem que aprender dos erros, mas o importante é não errar de novo. Então, nesse momento, fundo partidário, por favor, congressistas, prestem atenção nas pessoas. Tem que ir tudo direcionado para essa ajuda. E a partir de aí, sim, o orçamento de guerra, tudo que vocês quiserem. E olha como é importante ter superávit fiscal, porque quando você precisa, você tem recursos suficientes para esse tipo de investimento que vai ser a reconstrução. Finalmente, licitação internacional para a reconstrução dessas vias, túneis, pontes, aeroportos e tudo, porque já sabemos o histórico das construtoras, como foi quando tem esse tipo de questões e a corrupção que gira em torno dessas oportunidades.